Esse é o estudo do Tânia diário para a data de 14 de Elul, quando o Alter Rebbe vai concluir a carta sagrada de número 13. Sequência, tudo aquilo que nós vimos anteriormente, nos diz o Alter Rebbe, Bezeu she'amar David HaMelech alav shalom. Voltando ao versículo que ele trouxe dos Salmos na abertura da sua carta, ele nos fala sobre isso que estava se referindo o rei David, quando ele disse Maravtuvcha asher tzafanta lirecha. Então o significado das suas palavras quando ele afirmou: Deus, como é grande, como é abundante a tua bondade, a bondade que ele ocultou para aqueles que o temem. Deus, como é grande tua bondade, mas a bondade que ele, Deus, ocultou para aqueles que o temem. Maravtuvcha asher tzafanta lirecha. Então, o que ele está querendo nos dizer aqui? A partir da explicação que nós vimos acima, nós podemos entender, Klomar, ou seja, Shemidat HaTov ve'achesed, Asher hi bibchinat helem ve'heser, etzel kol mi sheshoresh nishmato bibchinat smol, anikra beshem yirecha. Está querendo nos dizer que essa característica de bem, essa característica de chesed, de bondade, que nas almas daquelas pessoas que são provenientes do lado contrário de Gevurah, por isso eles são chamados de tementes a Deus mais do que amantes a Deus. Então, mesmo neles, onde essa característica de chesed, de bondade e amor expansivo se encontra encoberta e oculta, já que a sua alma, na sua fonte raiz, é originária do lado oposto, do lado esquerdo, por isso eles são chamados aqui de tementes, que isso é algo que Midat Beit Shammai, exemplo de como eram as almas dos discípulos da escola de Shammai. Porém, nos diz, Hineiav sheu tov aganuz vetzafun, por mais que o lado de Chesed, ou o lado do bem, nessas pessoas, nessas almas, se encontra reservado, se encontra oculto, se encontra encoberto, mas mesmo assim ele nos fala, Maravtuvcha asher tzafanta lirecha afal pikein urav vegadol meod. Maravtuvcha, como é grande, como é imenso, como é abundante. Asher tzafanta, aquilo que está oculto, ou seja, por mais que está oculto, não significa que não existe, pelo contrário, existe, está lá presente, não só que existe, está lá presente esse lado de chesed, de bondade, de amor, etc., expansivo, ele é muito grande, farto e abundante. Isso que ele nos fala, mesmo assim, apesar de estar oculturável, vegadol meod, ele é enorme, ele é imenso, como midat agdula ve'achesed mamash, exatamente como o atributo de grandeza e bondade que está evidenciado naquelas almas relacionadas com o lado direito. Assim como Midat Agdullah ve'achesed, assim como atributo de grandeza e bondade, Mamash Mibchinat Yemin, daquele lado direito, da mesma forma, assim mesmo, na mesma proporção. Então toda essa benesse também está presente mesmo naquelas almas derivadas do lado esquerdo. E ele nos diz que em ambos os casos existe esse aspecto de revelação, e revelação sem limites, uma revelação sem restrições, sem limites e sem medidas. Portanto, explica o Alter Rebbe o versículo do Teilim, Maravtuvcha asher tzafanta lirecha. A primeira parte do versículo que se refere aos tementes a Deus, ela está fazendo alusão àquelas almas que estão mais ligadas com o lado de temor, portanto elas vêm do campo espiritual de Gevurah, de rigor, de severidade, e portanto elas são almas mais restritivas, que tendem mais a condensar, a limitar, etc., a ocultar. Mas mesmo assim, mesmo para essas almas que são chamadas de Irecha, aqueles que servem a Deus com temor, reverência,
que vem do lado de Gvurá, mas ele nos diz dentro delas, de forma oculta, de fato, mas mesmo oculta, encoberta, existe um bem, um chesed enorme, imenso. Então, Midat HaTov VeHaChesed também está presente, Marav Tuvcha, Asher Tzafanta, também bondade em quantidade incalculável está presente dentro deles, não só rigor e severidade, apenas que está oculto, mas essa bondade é imensa, Veurav Tuvcha, seja uma bondade, uma benesse imensa, muito grande. Nos diz, prossegue o Alter Rebbe nos falando, Vezeu Sheamar, esse é o significado do que diz David HaMelech, o rei David, Marav Tuvcha, como é grande, imensa, como é abundante a tua bondade, Klomar, Bli Gvul Umidah, quando se trata de Deus, isso é algo infinito e ilimitado, sem medida, sem limite, Bem Natov, e essa bondade está presente em ambos os aspectos. Bem Natov Asher Tzafanta Lirecha, tanto aquele bem presente naqueles temerosos a Deus, ou seja, cujas almas vêm do lado de Gvurá, e por isso esse bem dentro deles está oculto, está encoberto, o bem, ou mesmo vendo os outros tipos de alma sobre os quais ele se refere mais para o final do versículo, quando ele diz o Vein Asher Pa'alta Lachosim Bach, quando ele fala na sequência do versículo aqueles que Deus ocultou, tem aqueles, a primeira parte, aquilo que Deus faz e reserva para aqueles que o temem, mas a segunda parte, o que Deus realiza para aqueles que confiam nele. E aqui o conceito de confiar em Deus está associado a amor a Deus. Shehem Balei Abitachon Shemibchinat Yemin. Ele fala que essa característica dos confiantes, daqueles que confiam em Deus, é uma característica derivada do lado direito, ou seja, aquelas almas que são provenientes do lado de Chesed, elas têm mais essa tendência, essa facilidade de expressar essa confiança em Deus, porque essa confiança em Deus também é ligada com o lado direito, assim como, tomando como exemplo aqui, quando você sabe que é uma pessoa amada e você sabe que essa pessoa te ama muito, então você pode confiar nessa pessoa, ou seja, você sabe que essa pessoa te ama tanto e portanto ela está preocupada com você, ela zela por você, ela quer o teu bem, ela vai fazer tudo o que está no seu alcance para te proteger, para te guardar, para suprir tuas necessidades e assim por diante. Portanto, a confiança está associada, é derivada do amor. Da mesma maneira, quando se trata do amor a Deus, ou daquelas almas do lado direito de Chesed que possuem de forma mais evidente e revelada o amor, elas também possuem o bitachon, a confiança em Deus. Elas têm essa certeza, essa confiança, uma vez que elas amam a Deus e Deus, elas sentem que Deus retribui e as ama, portanto isso gera uma confiança, e essa confiança é derivada também do lado direito. Só que no caso dessas almas, esse lado direito, esse amor, etc., ele não fica oculto, não fica encoberto, já que essa é a característica predominante que prevalece nessas almas e na sua atuação aqui. Portanto, isso fica revelado de forma expansiva, isso se manifesta, como fala o versículo, Neged Bnei Adam, diante de todas as pessoas, e não como aquelas pessoas que são mais ligadas ao campo de Gvurá, que isso fica encoberto, oculto. Elas também possuem o Chesed, o amor, mas está mais discreto e encoberto. Já nessas pessoas que têm isso como característica evidente, o Chesed, a Havá, o amor, então neles isso está de forma revelada, expressa, sem qualquer encobrimento ou ocultação. Em outras palavras, o versículo de David HaMelech no Teilim, nos Salmos, está nos dizendo que em ambas as almas, em ambas as categorias de almas, tanto naquelas derivadas de Gevurah, do campo da severidade e temor, como aquelas derivadas do campo de Chesed, bondade e amor, em ambas se faz presente uma bondade ilimitada, infinita, que vem de Deus, mesmo naquelas almas relacionadas com o chamado lado esquerdo,
Então, nelas Deus também guardou, também ao lado de Chesed, apenas que está oculto, Asher tzafanta lirecha, que Deus encobriu para aqueles que o temem. Eles têm também o potencial de Chesed, de bondade, de amor, só que está mais encoberto. Por outro lado, também nas almas que são derivadas do lado direito, aquelas que são chamadas Achosim Bach, aquelas que confiam em Deus, como nós explicamos, que a confiança está associada com o amor. Então ele nos fala, no caso deles, o Tov e a Chesed, desse amor e bondade, ele se expressa e se manifesta publicamente, abertamente, por isso fala o versículo, Neged Bnei Adam, diante das pessoas e não só discretamente. Pois ele termina nos fazendo uma observação que é gramatical, mas que tem um sentido também mais profundo. Quando o versículo nos diz que Deus fala como é grande e abundante o bem que ele reserva, guarda, oculta para os seus tementes. Mas aparentemente, de acordo com o que a gente viu aqui, nós estamos falando e afirmando que esse bem não está guardado para eles, já está dentro deles. Como nós falamos, eles também possuem, por mais que de forma revelada eles estão servindo a Deus com temor, com rigor, etc., mas eles também possuem dentro de si e devem ativar também esse poder de ahavá, de amor e de chesed. Então, se isso já está dentro deles, deveria estar escrito em hebraico, Mar avtuf hasher tzafanta beirecha, como é grande o bem que Deus, você depositou nos teus, dentro dos teus tementes. Por que ele diz para aqueles? Parece que é algo que está ainda fora deles e precisa ser dado para eles. Por que não está escrito dentro deles? Ele vai nos explicar isso em termos profundos e místicos. Hainu Mishum, ele diz que a explicação disso é devido ao fato Shekol Mashu Bebchinat Helem Bechol Neshama, que aquilo que se encontra encoberto e oculto em toda a alma, Ine Bechinat Zu Eina Melubeshet Toch Haguf Bemocho Velibo. Então essa característica, na verdade, ela não se reveste no corpo da pessoa, seja no seu cérebro, no seu coração, uma vez que essa não é a característica predominante da alma. A alma possui isso, mas já que não está revelada essa característica na alma de forma evidente, então isso também não se reveste, não se manifesta de forma clara na mente, nas emoções da pessoa. Ela, o bibchinat makif milmala, esse potencial que a pessoa também possui, diferente ou até contrário da sua característica básica, ela possui, mas isso não está completamente internalizado, interiorizado. Isso, por assim dizer, paira por cima da pessoa, isso está associado à pessoa, mas de forma envolvente e não de forma interior e profunda, mas de forma envolvente sim está relacionado e associado com a pessoa. O Misham himeira lemocho belibo leitim atzrichim leitorerut bechinat zu. Como essa força, que é diferente ou contrária até à natureza básica do indivíduo, não está internalizada, não está dentro dele, e por isso, em geral, ela não se manifesta naquela pessoa. Mas ela está associada à pessoa de uma forma mais superficial, de uma forma envolvente, como cercando a pessoa. Então, já que está associada a ela, nos momentos que isso é necessário, a pessoa pode se conectar a essa força envolvente e internalizar algo dela, trazendo isso dentro da sua mente, dentro do seu coração. Ou seja, quando necessário, ele pode fazer com que essa força, esse potencial, ilumine a sua mente, o seu intelecto e suas emoções, nos momentos que é necessário um despertar naquele sentido, mesmo que é uma alma de Gevurah, mas se é necessário, é o momento de despertar amor, ele pode ativar isso, ele pode despertar e fazer com que ilumine e brilhe na sua mente, no seu cérebro, no seu coração, para que isso conduza a uma ação prática que coaduna, que corresponde àquela motivação, àquele sentimento. Então isso que ele nos diz, por isso está escrito no versículo Maravtuf Hasher Tzafanta Lirecha, como é grande, grandioso
o bem que Deus reserva para os que o temem. Então existe o bem, o Chesed Ahavá, mas não está dentro deles, dentro daqueles que o temem, porque, como nós falamos, essa não é a característica básica das suas almas. Mas esse bem, essa tendência para o bem, para o Chesed, para a bondade sem limite, se encontra pairando sobre eles. Por isso a linguagem do versículo é essa: Asher tzafanta lirecha, que Deus ocultou, reservou para os que o temem, não dentro dos que os temem, como falamos, porque isso não está totalmente internalizado. Então, uma vez que isso não se revela e se manifesta no coração e na mente da pessoa, por isso a pessoa não sente de forma revelada que ele tem essa força atuante dentro de si. Mas, como nós falamos, isso está associado a ela, de uma forma mais superficial, de uma forma circundante, de uma forma envolvente, talvez um pouco ainda longe do seu interior, do seu âmago, mas à sua disposição. Quando precisar ser estimulado e atraído, então essa força, esse poder vai ser, a pessoa pode fazer isso. Por isso ele diz assim, explica a linguagem do versículo. Concluindo e baseado em tudo que nós falamos até agora, ele também vai nos explicar o versículo seguinte, aquilo que está na sequência no Teilim, nos Salmos do rei David, pois que ele diz, Marav tuv asher tzafanta lirecha, ele fala, Tastirem beseter panecha, titzpenem besuka leshono. Então ele nos explica dentro do contexto a sequência dos versículos. Ele nos diz que, considerando a abundância dessa bondade presente na casa de Israel, mesmo estando oculta, mas que quando necessário ela também se manifesta. Ele vai nos explicar, Ve'amar, o rei David diz então, Alken, já que isso ocorre, mesmo aqueles dotados de uma característica de Gvurá prevalecente, porém eles também têm bastante e muito do lado bom de Chesed, de bondade e Ahavá. Alken asher rav tov lebeit Israel atzafun ve'agalui. Então, uma vez que é tão grande esse bem que eles possuem, tanto de forma encoberta naquelas almas mais da característica de Gvurá, como também nas almas de Chesed, onde isso se encontra mais evidente e mais revelado de uma forma ilimitada, ou seja, isso tudo é proporcional à característica das suas almas, conforme está aqui revestida no corpo. Por isso, diz o rei David, Gam ata Hashem titnaheg imahem bemidat chasdecha agadol bli gvul vetachlit anikra rav chesed. Ele nos diz, já que todos os Yehudim, independente da raiz das suas almas, se são aquelas almas que vêm de chesed, de bondade, então esse amor e essa expressão do amor agindo de forma irrestrita, ilimitada, etc., isso está mais patente, mais evidente. Mas como nós vimos mesmo naquelas outras pessoas, naquelas almas que são provenientes de Gvurá, e talvez em geral elas agem de forma mais restrita, mais limitada, porém elas também possuem dentro de si um amor intenso e ilimitado, e uma capacidade, um potencial de trazer isso à tona, agindo de forma irrestrita e sem limitações. Por isso, prossegue o rei David e nos diz, já que todos os Yehudim, todas as almas possuem, no final das contas, esse potencial, essa capacidade de agir com amor de uma forma ilimitada e restrita. Por isso ele faz um apelo a Deus na sequência, ele pede a Deus, haja conosco então também de forma recíproca, de forma correspondente, já que nós temos essa capacidade, esse potencial. E nós aplicamos isso na prática sempre que necessário, nós implementamos esse amor sem limite, sem restrição, fazendo as mitzvot também excedendo, nos superando, ou mesmo no caso da tzedakah, dando acima
do que é estipulado, dando mais do que o mínimo obrigatório, etc. Então nós pedimos a Deus que também haja conosco da mesma forma, na mesma moeda, também nos proporcione um amor e um benefício, uma bondade ilimitada, uma bondade irrestrita. Esse é o pedido do rei David. Por isso eu peço para ti também, Deus, você se comporte e haja conosco da mesma maneira, titnaheg mahem, ou seja, se relacione com Bnei Israel, bemidat chasdecha gadol, através do teu atributo de bondade, mas não só o atributo normal, convencional de bondade, mas o teu atributo de bondade grandiosa, aquele tipo de bondade que Deus possui, que é uma bondade infinita e ilimitada, bli gvul vetachlit, que não tem medida, não tem limite, não tem fim. A gente já estudou numa outra carta do Tânia, onde ele se refere também. Existe Chesed, a bondade de Atzilut, no campo de Atzilut, que é uma coisa, é uma bondade infinita, etc. Um atributo divino. Porém, isso ainda está ligado ao campo mundano e ainda tem especificações, ou talvez tenha umas certas restrições, onde como é aplicada e sobre quem merece, etc. Porém, existe um nível transcendental na divindade, que é aquele nível que está acima do mundo e, portanto, acima de limitações, de critérios, de limites. Isso é chamado de Rav Chesed. Isso, na terminologia mística cabalística, é chamado da grandiosa bondade, da bondade infinita, abundante. Então, uma vez que ele nos diz aqui que a bondade e o bem de Bnei Israel nós possuímos nas nossas almas, isso se manifesta também nas nossas atitudes, que nós temos uma bondade e praticamos também tzedakah de forma ilimitada, sem medida e sem limites. Isso, no mínimo, está inculcado de forma oculta dentro da alma de todo mundo. Em alguns está já de forma mais manifesta e revelada. Por isso, em contrapartida, o rei David pede de Deus, Tastirem beseter panecha, Deus também se relacione assim com Bnei Israel, cubra-os e proteja todos eles, junto na parte oculta do seu semblante. Seja proporcional e correspondente àquilo que nós falamos que em certas almas judaicas esse amor está encoberto, está oculto, está presente, mas oculto. Aqui também a gente diz, existe um lado oculto na divindade também. Muitas vezes aquilo que está oculto é algo muito elevado, que não tem como se revelar e se manifestar de forma explícita. E às vezes representa o que há de mais elevado. E aqui ele pede a Deus que guarde, proteja todos os Yehudim, todas as almas de Israel, Tastirem beseter panecha, guarde-os, encubra-os naquele lugar oculto junto do teu semblante, que isso significa atuar com todas essas almas com um carinho especial, uma atenção especial, um relacionamento que vem daquele chesed divino, daquela bondade divina infinita, transcendental, como ele vai explicar a seguir. Conforme ele já mencionamos também em outras ocasiões, o que o Zohar diz, Deit chesed veit chesed, a bondade e a bondade. Existem tipos diferentes ou categorias distintas de bondade. Diz o Zohar, It Chesed Olam, existe aquilo que se chama a bondade do mundo, ou uma bondade mundana, ou seja, essa é a bondade que Deus investe, Deus aplica no mundo, no universo, proporcional àquilo que merecemos, ou proporcional àquilo que somos capazes de captar, de conter e de comportar. Então, essa bondade mundana, essa bondade divina, especial, mas que está associada e relacionada ao mundo, ela tem um equivalente, ela tem um paralelo que corresponde no lado oposto. Chesed Olam, a bondade mundana, sheyesh kenegdo uleumato, tem algo que lhe corresponde no lado contrário, ela tem midat adin chas v'shalom, seja proporcional
a essa bondade existe também um outro atributo, que é o atributo de severidade, de juízo. Deus nos livre, ou seja, ao invés de aplicar bondade, que significa dar, doar de forma expansiva, existe um outro atributo que corresponde na força e intensidade, só que do lado oposto, que é o de aplicar juízo, rigor, severidade. Deus nos livre de agir com critério de forma restritiva, de forma limitante. Esse Chesed Olam, essa bondade que atua no mundo, ela tem um paralelo no lado contrário, que é um atributo oposto, que é a Midat Adin, a Gvurah, que é o atributo de juízo, Deus nos livre, que consiste em lemaet, em diminuir, em restringir, letzamtzem, condensar, chasdo vetuvo, a bondade e a benesse divina. Então, quando nós conseguimos nos conectar, despertar, ativar o atributo de Chesed Olam, da bondade mundana de Deus, então isso é fabuloso, mas tem um problema, que aqui existe uma força restritiva paralela que corresponde, que ela também pode interferir, que ela também pode atuar e acabar restringindo e limitando toda essa benesse que é originária do atributo de Chesed, que Chesed quer dar, Midat Adin, a Gvurah pode querer impedir. Aval, porém, quando a gente transcende esse plano universal, a gente se conecta a essência de Deus transcendental acima do universo, que isso é o Chesed Elyon, isso associa-se à bondade suprema acima do mundo, a Nikra Rav Chesed, que é chamada na terminologia cabalística de Rav Chesed, a bondade infinita, a bondade múltipla, a bondade sem fim. Essa bondade naquele plano não tem correspondente oposto, ela não tem nem nada que lhe impeça de se manifestar, não tem nada que restringe, porque na essência divina só há bondade, não há severidade, não há rigor. Em Kenegdo Midat Adin, lá não existe atributo de juízo, de restrição, lemaetu letzamtzem, para diminuir ou condensar, rov chasdo, a bondade múltipla e infinita que é proveniente desse nível de kedushá, de santidade. Não há nada que possa impedir mileit pashet bligvul vetachlit, que essa bondade se propague, se expanda sem limite, sem fim. Porque essa bondade é derivada de um nível transcendental da santidade, que é chamado de Sovev Kol Almin, aquele nível envolvente que envolve todos os mundos. Ele envolve porque ele não pode ser contido no interior do mundo das criaturas, porque ele é sublime demais, ele é tão elevado que não pode ser internalizado, por isso ele permanece atuando de forma envolvente. Isso para nos dizer que é um nível transcendental que está acima do mundo e do universo, e ele é tão poderoso que por isso ele permanece de forma envolvente, circundante e não internalizada. O temira dechol temirin, isso na linguagem cabalística também é falado que esse nível é o nível mais oculto, aquele nível que ele é tão elevado que, portanto, ele permanece encoberto e oculto, ou seja, aquilo que está oculto mesmo dos mundos ocultos. É tão precioso, é tão caro, que por isso ele fica oculto mesmo em relação àqueles mundos ocultos, a Nikra Keter Elyon, que na linguagem cabalística isso está associado com a coroa suprema. Keter, assim como na Sefirot, assim como a coroa está acima da cabeça, se fala que há um nível da santidade divina que transcende até os atributos de Chokhmah, Binah, Dat, chamados intelectuais. Chokhmah é a primeira da Sefirot, mas Keter está acima de tudo isso, que faz alusão ao nível divino que está acima do universo. Portanto, o Chesed Olam, a bondade mundana de Deus, é o atributo de Chesed nas 10 Sefirot de Atzilut, que é através dos quais Deus rege o universo e conduz o mundo.
Então, nesse atributo de Chesed mundano, tem o equivalente paralelo contrário, que é Gevurah, que é Din, severidade e rigor. Porém, o atributo de Chesed infinito de Deus, que transcende a Sefirot, que isso está associado com Keter, acima do mundo e o universo, então lá é um Chesed, uma bondade infinita e ilimitada, que não tem algo que lhe impeça de agir e se manifestar. Isso que ele nos diz, Deus, então nos guarde, nos proteja naquele lugar oculto. Lugar oculto aqui faz referência àquele nível espiritual elevadíssimo. Titzpenem besuká, nos encubra, nos cerque, nos oculte naquela suká, por assim dizer, naquela moradia, naquele lugar oculto que está acima dos mundos do universo, lá que se manifeste essa bondade infinita. Então, só concluindo, isso significa a sequência do versículo no qual se pede Tastirem beseter panecha, a Deus, por favor, assim pede o rei David. Assim como todos os Yehudim têm essa bondade, eles têm essa capacidade de superação, de superar os seus próprios limites, de vencer sua natureza, seus hábitos, e fazer e dar de si até mais do que é necessário, de exceder, de superar. Então a gente pede a Deus, e mesmo aqueles Yehudim que essa característica não está revelada de forma evidente, mas eles possuem isso de forma oculta no seu interior. Então, já que todos os Yehudim têm essa capacidade de exceder as suas limitações, então nós pedimos a Deus também que manifeste para nós aquele Chesed transcendental, aquela bondade suprema que está acima do universo, que também não tem limites, que não tem fronteiras, que ela não tem obstáculos, nada capaz de impedi-la de se manifestar. Isso está ligado aos níveis mais elevados e, portanto, ocultos da divindade, ocultos aos nossos olhos de tão elevados que eles são. Isso é o que diz o versículo na sequência, Tastirem beseter panecha, Deus, por favor. Então, expresse esse Chesed, dessa bondade, guardando e protegendo a todos, Tastirem, proteja-os, guarde-os, esconda-os naquele lugar oculto. Aquele lugar oculto representa aquele nível mais elevado da Kedushá, Panecha, onde está o semblante de Deus, a parte mais profunda e essencial da divindade. Titzpenem besukai, e guarde-os, proteja-os, esconda-os naquela suká, assim como a suká é makif, é algo envolvente que cobre, envolve a pessoa, e aqui também nós falamos que esse nível é um nível transcendental, ligado e derivado de Sovev Kol Almin, ou como o Keter também é algo que está sobre a cabeça, sobre a pessoa. Assim também o significado, a alusão de Keter representa aquele poder, aquela atuação que é transcendental, que está acima, isso que a gente evoca e pede para Hashem nos dar e nos doar. E daqui também fica patente que uma das coisas que estimula a revelação desse nível de bondade ilimitada, isso acontece já que tudo é derivado do nosso serviço espiritual aqui embaixo. Isso é estimulado, isso é motivado quando nós agimos dessa forma. Ou seja, quando nós somos capazes de superar nossas próprias limitações, quando nós excedemos e superamos a nossa própria natureza, dando, doando, mais do que o habitual, mais do que a gente imaginaria que é para dar, ou mais do que a própria lei estipula. Então, quando nós excedemos os nossos limites, então nós podemos esperar e pedir a Deus que Ele também nos mande da sua bondade ilimitada, que ela se manifeste para nós.